da área da saúde e pedia que cada vereador indicasse qualquer valor para ajudar. A gente foi recebido, né? 11 vereadores deram emendas que deram 350 mil. Então, no final do ano, quando a gente estava conversando com o prefeito... Mas para suprir uma área só. Sim, não. A gente tinha pedido. Né? Daí os vereadores indicaram na hora de a gente fazer o início, porque para cada recurso que recebe, nós temos que fazer um plano de trabalho, ou seja, dizer onde nós vamos gastar. Daí nós fomos fazer o plano de trabalho para dizer que nós íamos gastar no pagamento pessoal, a prefeitura sinalizou, não pode. Existe uma lei, não pode. Então nós recebemos os 350 mil no papel, que na verdade é ela que me corrige sempre, é só no papel, a gente não recebeu ainda, a gente fez os planos de trabalho, né? Mas nós vamos reformar telhado, nós vamos comprar material, mas aquilo que a gente precisa, e que a de gente fato não pode. A população precisa. Justamente, na verdade, o necessário, que é, a gente até quando recebeu os 350 mil, a gente está, agora a gente vai respirar, até o final do ano a gente vai respirar, né? Porque nós estamos ainda, além dessa problemática com a prefeitura, nós estamos ainda na esperança de que se efetue um convênio, né, para os próximos 4 anos. Que assim, como ele alega que não está no orçamento, que entre no orçamento da prefeitura, através do plano plurianual, a destinação de um convênio com a PAI. Né? Porque, na verdade, o SUS não dá mais para nós continuarmos. E nós já fomos na Câmara de Vereadores avisar isso, avisamos a promotoria, né? A Câmara sinalizou com um possível recurso oriundo da Câmara, que está dependendo do prefeito aceitar até a meia-noite de hoje. Porque, na verdade, o prazo que a promotoria deu para a prefeitura foi hoje, dia 12. E como a gente não recebeu nada ainda, possivelmente amanhã pela manhã... Vai que tu recebe uma ligação aí agora. A gente vai comunicar o promotor que nós estaremos fechando dentro desse mês. Né? Sabe qual é o problema, às vezes, do Brasil? Que tem que acontecer a coisa ruim. Mas é sempre assim. Tem que acontecer primeiro a parte ruim, para depois eles tentar fazer uma manobra. Ou seja, o cara tem que morrer naquele buraco para depois eles irem lá e tapar aquele buraco, né? Agora aqui até para Indiana. O acolhimento social de Torres, hoje o que é mais procurado? Ali na PAI? Isso, é na PAI. O acolhimento social. O acolhimento social, a entrada, né, para explicar, a entrada, a chegada, isso. ingresso, qual é o probleminha mais procurado hoje que vocês... Hoje que tem mais procura, chega muito autista, né, muito transtorno aí do espectro autista. É o que mais chega, mas a gente tem... Na questão de, tipo, neurofono... Não, eu digo o acolhimento mesmo. O acolhimento. Chega, né, de pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência. Sim. Além de atender as 3 áreas, a PAI atende deficiência intelectual, né, deficiência múltipla, associada à deficiência intelectual, deficiência física, associada à deficiência intelectual, autismo, né, na nossa escola, associada à deficiência intelectual, nos atendimentos individuais, transtorno, TEA, sem deficiência intelectual associada, a gente pode atender. Este é o nosso público. O que mais chega e que tem chegado com maior incidência é o TEA. Mas nós temos em lista de espera pessoas com deficiência intelectual, nós temos com lista de espera pessoas com deficiência múltipla, porque nós atendemos todo esse público. Na PAI de 270, nós atendemos 116 autistas, e os outros 100 e tantos não são autistas. Né? Então, pensa, é um público bem grande. Assim, tipo assim, hoje são quantos colaboradores hoje a PAI? Em 270. Tá. Colaboradores funcionários. 30 funcionários. E no total, quantas pessoas trabalham dentro da PAI, então? Resumimos assim. 30 pessoas. Entre os profissionais da saúde, educação Tem aquelas pessoas que precisam e necessitam ficar na PAI o dia todo, né? Não temos turno integral. Não tem turno integral. Nós temos assim, diferente, né, para explicar ali o que o Alexandre falou a respeito do funcionamento das APAES. Na área da educação,
Todas as APAES têm esse tripé, todas, pelo Estatuto: educação, saúde e assistência social. Educação, apenas 11 estados do Brasil possuem escolarização substitutiva. Tá? Eu posso citar aqui São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Nós temos escolarização substitutiva, que é a Escola de Educação Especial Recanto Alegre. Tá? Os outros estados trabalham na educação, mas não com escolarização. Trabalham educação ao longo da vida. Né? É uma outra proposta de trabalhar o pedagógico, que não seja escolarização. Trabalhar habilidades, competências, área de conhecimento, né? Tem todo um registro aí que as escolas têm, 200 dias letivos, 800 horas, tem que cumprir toda uma gama, né, de requisitos dentro da escolarização. Bem como na assistência social, agora que nós temos grupos para atender essas pessoas que estão fora da escolarização, não pertencem mais à nossa escolarização e necessitam de um trabalho em grupo, porque tira da situação de vulnerabilidade, né? Diminui a pressão sobre os cuidadores, porque ele passa um turno lá dentro da PAI, e temos a saúde, que é o contraturno. O contraturno do ensino comum, o contraturno da escolarização especial, o contraturno ou nem contraturno, aquele que não está na escolarização, mas tem o atendimento na área da saúde lá na PAI. Então, nós chamamos assim, o atendimento do sujeito em si é integral, né? Mas a gente precisa nomear paciente, usuário e estudante, as três áreas. Então, este sujeito pode permear as três áreas. Pode passar na saúde, pode passar na educação e na assistência. E agora que o prefeito municipal de Torres está vindo de Porto Alegre e pediu o referido documento que o senhor citou, ele disse que não tinha ainda recebido nada ainda. Então, não sei quem é que está cuidando dessa parte, mas provavelmente ele deve chegar em Torres e ele já deve olhar. Porque ele nos dá um retorno. Está sem sinal. Está sem sinal. Alô? Voltou teu microfone? Voltou? Voltou, Pelizoli? Oi? Voltou. Então, Vai de novo. informação. Contatei agora com o prefeito municipal de Torres, sempre atencioso, aí nos respondendo. Ele está voltando de Porto Alegre. Eu comentei que o senhor Alexandre ali falou referente ao documento que tem que ser assinado até hoje, à meia-noite, né, Alexandre? Na realidade, é a resposta, da Prefeitura Municipal, É. de um ofício que foi enviado pelo promotor no dia 2 de maio. Então, senhor prefeito, o senhor deve estar nos vendo aí, o senhor recebeu o link da Summit TV. Se o senhor puder nos dar um retorno aí sobre esse assunto, que é muito importante, porque de repente a APAE, prefeito, ela pode acabar fechando, em razão disso, desse documento, que é só um documento que ele tem que citar. Porque assim, esse documento ele não é um documento que ele vai ter que tirar dinheiro do orçamento. Sim. Simplesmente é a sobra da Câmara, que teve 3 milhões há pouco tempo atrás. Foi uma reunião que a Câmara de Vereadores, através do presidente da Câmara, fez com o promotor, que se colocou à disposição, já que a Prefeitura dizia que não tinha recursos para ajudar a PAI. Até final do ano, Até isso, o né? final do ano, a Câmara de Vereadores colocaria o valor de 40 mil mensal, que é o que nós precisamos para complementar a folha da saúde até o final do ano. Ele se comprometeu de colocar, bastava o aceite da Prefeitura. Né? Então, o promotor encaminhou o ofício no dia 2 para a PAI, perguntando se a PAI aceitava esse ajuste. Né? Nós colocamos que, claro, porque na verdade para nós precisamos do dinheiro. E que ia encaminhar para o prefeito, né? E pediu que, se não fosse efetuado até o dia 12, né, que é hoje, que nós entrássemos em contato com o promotor, avisando que a Prefeitura não tinha feito nenhum contato conosco. Né? Então, na verdade, é o que nós vamos fazer amanhã de manhã, se não tiver uma resposta oficial da Prefeitura. Eu estou aqui com mais alguma coisa? Sim, então tá isso, prefeito. O senhor deve estar escutando o senhor Alexandre falando aí, o senhor deve ter acessado o link. É apenas uma assinatura que precisa aí para dar continuidade aí na situação da PAI, que é muito urgente aqui no município de Torres. Aguardamos o seu retorno, se possível, prefeito, se o senhor estiver nos escutando, né? Para nos relatar aí se foi assinado ou não e como é que está essa situação, prefeito. Ó, já vamos resolver a PAI aqui no podcast, ó, no Flow Off. Estou aqui com o presidente da PAI de Sombrio, o José Luiz, que ele é repleto de pessoas maravilhosas e fantásticas que fazem um trabalho
sempre muito avante, né? Até eu quero propor um negócio aqui para a gente copiar lá de Sombrio que vai dar certo e a gente é capaz de ajudar vocês ainda. Boa noite, Zé Luiz, presidente. Boa noite, Marcos Silva, tudo tranquilo? Tudo bem. Estamos aqui com o Alexandre, estamos aqui com a Indiana e a Inajara. Fala um pouquinho da Pai de Sombrio pro pessoal aqui. Então, boa noite, Alexandre. Boa noite. Então, a nossa PAI hoje conta com 255 alunos, na qual a gente atende o município de Sombrio e Balneário Gaivota. No momento a gente tem um convênio com a Prefeitura de Sombrio e com a Gaivotas, Balneário Gaivota. E daí a gente tem 3 ações muito fortes que a gente faz durante o ano, Marcão. Até que você é nosso parceiro, né? O Carreteiro Amigos da PAI, até você participou o mês passado. A gente tem mais o Hospedagem em junho e o grande bingão que a gente faz todo ano, que o ano passado a gente conseguiu R$ 94.520 líquido. Muito bom, muito bom. R$ 94.500 líquido. No bingo? No bingo. E esse ano a nossa previsão, 10 de outubro, nós vamos fazer novamente, é R$120 mil. Nós já traçamos para nós conseguir esse valor. R$120 mil a gente quer fazer esse próximo bingão. Mas só uma perguntinha, isso aí vocês fazem uma vez anual ou ele é mais vezes durante o ano? Não, o bingão é todo ano a gente faz. Uma vez por ano? E daí a gente envolve toda a sociedade, consegue os 20 prêmios, a gente sai na cidade e todo o comércio ajuda a gente, a indústria. Graças a Deus o nome da PAI aqui no Sombrio é bem zelada e todo mundo valoriza ela e ajuda bastante. Ótimo. Isso é muito bom. A diretora está aí também ou não, Zé? Não, a diretora, ela teve um compromisso, Marco, ela está fazendo uma prova hoje dela, não pôde participar. Tá, perfeito. Na próxima é só convidar ela que ela participa daí, tá? Tá, mais uma perguntinha, qual a especialidade que vocês atendem? Porque a Pai de Torres aqui, até a gente estava conversando antes, ela tem várias, né, no entanto, que a diretora aqui estava falando. Não entendi, ficou ruim a ligação. Tá ouvindo agora? Tá ouvindo agora? Agora melhorou. Que você tá no Viva Voz aí, desculpa. Qual as especialidades que a Pai de Sombrio atende? A gente tem várias especialidades ali, tem criança, tem jovem, tem adulto, tem bastante autismo, a gente atende várias faixas etárias ali. Mas eu digo assim, tipo, a área mais técnica que as meninas estavam comentando aqui, eu não sei se ela pode voltar a citar. Ele vai ter grupos, né, de atendimento a crianças, jovens e adultos na área pedagógica, mas não é escolarização, né? Eu acho que é isso que vocês têm. Vocês têm os técnicos, né? Fono, físio, terapeuta ocupacional. Todos os técnicos, Isso é área Uma técnica. pergunta, como é que vocês fazem o pagamento, professor? Temos pé de suíte também. Sim. Como é que vocês fazem o pagamento desses fonos, esses físios que precisa? Isso aí tem um convênio com o governo do estado, a gente recebe 279 mil todo mês e a nossa despesa com os técnicos é 280. Então temos devendo R$1.000 cada mês. Agora a gente está cortando os negócios ali para fechar. Para zerar. Santa Catarina é um funcionamento um pouquinho diferente aqui do Rio Grande do Sul, né? Sim, porque cada criança, jovem, adulto que ingressa na APAI, ela vai para a fundação e a fundação paga esse retorno. Independente da área que ele vai permear dentro da APAI, a fundação passa um percentual para eles. Aqui na nossa, não. Né? A nossa, se entrou na educação, é um convênio com o governo do estado. Se entrou na área da assistência, é o nosso convênio com o município, mais as emendas parlamentares que a gente tem. E na área da saúde, é somente com o SUS, que é o nosso grande calcanhar de Aquiles. Depois a gente tem mais o funcionário da PAI mesmo, tem mais 14 mil de despesa que a gente tem com ele, folha de pagamento, e 14 mil daí cobre o convênio com as duas prefeituras. Daí se a gente zera daí. E daí a gente sobrevive desses eventos, né? Desses eventos para manter a PAI no azul. Né, se não tivesse esses eventos, a gente ficava sempre no vermelho. Mas é convênio com... Vocês têm convênio com o município também, né?
Isso, é o município aqui do Sombrio, 4 mil, e de Balneário Gaivota, 10 mil, fecha 14 mil Ótimo. reais. É que pela lei E a gente tem despesa 3.019... com o funcionário, motorista e merendeira, Pode. e mais um funcionário, fecha no 14 mil. Isso a gente zera daí. Perfeito, Ótimo, então. Ótimo, ótimo. Ô Zé, vou Faz um convite pra ele. levar aqui, meu presidente, a ideia aqui para a gente formar esse bingão aqui Isso, em forma. Torres também. O que tu acha um dia tu vir aqui falar com o presidente Alexandre, dar essa ideia para ele, para Indiana, para Inajara, fazer uma reunião com eles, para que eles possam também chegar ao ponto de não iniciar com 110 mil, que nem vocês estão aí, mas iniciar aí com 50, 60 mil de lucro, né? Não, tranquilo, a gente marca um dia com a diretora, a gente vai aí se propor, é só marcar o dia que a gente vai de bom coração aí. Tá, Mas Marcos? tem que lembrar que o pessoal de Santa Catarina eu sempre brinco, passou a ponte é outro mundo, né? Então é totalmente diferente do Rio Grande do Sul. Eu conheço Santa Catarina, já tive Sim. o prazer aí de ir bastantes vezes para Santa Catarina, até uma das vezes que eu acabei indo para Santa Catarina. No primeiro dia que eu fui, eu acabei fazendo uma amizade com um rapaz lá, um senhor Você lá, dono proprietário de uma loja. Alexandre, você é o primeiro mandato na PAI? Oi? Não. 30 anos já. Sim, eu tô no quinto mandato agora. É. Eu ajudo a PAI desde Na verdade, eu 89. já é o 8º Trabalho mandato. voluntário, desde 89. Desde 89. Desde Isso, 89. Então tá, Zé. E, Beleza. ô presidente, e tem o Bingão agora também, né? Em outubro, é isso? Em outubro, então, você já está convidado, né? Para ser o nosso apresentador do nosso Ah, Bingão, orador, você sim, já está sim, convidado, não. tá? Eu faço esse trabalho para a Pai de Sombrio, sempre estou lá nos eventos, né, Zé? Contribuindo também, Sim, fazendo a minha sim. parte, né? Tu é o cantador da pedra. Bingo! Faz o Isso. seu social também. Então tá bom, meu presidente, obrigado, tá? O pessoal aqui tá muito agradecido aí pelas tuas palavras. Depois eu vou compartilhar o teu contato com eles aqui para que eles possam entrar em contato, vocês fazer essa aproximação, um aprender com o outro, né? Porque a vida é um aprendizado. Com certeza. Um abraço para vocês e boa noite. Muito obrigado, noite, boa Marcelo. noite. Obrigado, pela participação. obrigado. Boa A noite. gente nota uma diferença de recebimento, porque ó, a Pai de Santa Maria, ela recebeu para a construção do primeiro módulo de licença 2 milhões do governo do estado. O governo mandou em 2024 para 35 municípios gaúchos 3 milhões e 100 mil da bancada federal gaúcha destinada à qualificação de manutenção e ampliação de serviços de saúde. Aí eu não sei se esse dinheiro eles pode ser colocado para pagar fono, pagar profissional, só se tiver um convênio, né? Vocês têm que apresentar, na realidade, um projeto, né? Para poder receber. Como é que funciona? É isso que a gente quer saber. O governo diz, o nosso governador Eduardo Leite diz que manda dinheiro para as APAES, pelos dados que é enviado, né? 3 milhões, 5 milhões, tá. Mas a gente vê que não é todas as APAES que recebem, né? Por exemplo, 35 APAES no Rio Grande do Sul receberam mais de 3 milhões e pouco em emenda parlamentar. Mas por que essa diferença daqui de Torres? Provavelmente, desculpa te interromper, provavelmente nesse cálculo aí de 3 milhões também está a Pai de Torres. Porque o ano passado nós recebemos 200 mil reais de emenda parlamentar na área da assistência social, via Secretaria de Estado da Assistência Social. Então, eles somam todas essas emendas que eles distribuem em todo o Estado e aí dá esses 3 milhões e meio, mais ou menos. Teve a Paz aí no Estado que ganhou 500 mil, teve a Paz que ganhou... Pelo plano de saúde, o governo mandou 16 milhões e 300 mil. Pela saúde, a Pai de Torres não recebeu nenhum valor. Pois é. Eu acho engraçado isso, que algumas APAES recebem uma fortuna grande para a saúde, outras não recebem nada, outras recebem mais ou menos. O que difere isso aí dessa verba que vem do governo? Tem a questão política, né? Na realidade, é que a gente vê assim, ó, quando tu vai lá no Porto Alegre para o recebimento das emendas, né? Que estão todos os deputados, estão tudo lá, cada deputado dá para a sua região, né? Então, no mapa deles não tem Torres. Mas, na realidade, Torres não tem fortes candidatos. Nós temos, por exemplo, o deputado Alceu Moreira sempre ajudou a Pai de Torres, porque ele é aqui de Osório. Né? Qual outro deputado que nós temos que entra forte? Né? Vou me candidatar a deputado só para ajudar as APAES. Na verdade, é justamente, a gente candidatar vota a em deputado. vários deputados. Porque é impossível, Mas nós não somos impossível. a base desses candidatos. Infelizmente, a política é complicada. Por exemplo,
nós recebemos emenda do deputado Bibo Nunes, que ele é bem votado aqui, então ele se lembra de todos. Então a gente recebeu já um veículo. Né? Agora a deputada Ana Ortiz também mandou via assistência social esse último ano. Né? Então a gente recebe, mas nem sempre, que é o que tem que frisar, é aquilo que a gente precisa. Exato. A gente quer. Mas ele tem que usar naquilo que é destinado. Na verdade, o deputado tem que mandar a emenda na área da saúde para custeio. Específico, Né? tem que ser a emenda Ele pode específica. mandar na área da saúde, mas não ser para custeio. Porque ele pode mandar para reforma, ele pode mandar para aquisição de material. Né? E a gente tem que obedecer justamente aquilo que está. O plano de trabalho que a PAI faz, ele tem que ser contemplando aquilo que o deputado quis. Né? Tanto que a última vez que a gente recebeu, eu não me lembro o nome do deputado agora, mas nós recebemos uma Topic. Porque nós tínhamos vendido a nossa, quando começou a nossa dificuldade financeira, a PAI se disse. É a Topic que ficou com a associação. Foi o Alceu. O Alceu mandou, daí como a PAI não tinha, já estava com dificuldade financeira, não tinha como absorver uma Topic com seguro, motorista, né? A gente deixou para assistência social. É que na realidade, Né? assim, ó, a gente pode receber emenda de tudo que é tipo de emenda de bancada, emenda disso, pode vir, qualquer emenda pode vir. Se existisse o convênio, se conseguiria colocar vários fonos e fisioterapeutas a trabalhar, que é tão necessário da PAI. Nós estamos recebendo agora ao vivo o Dr. Vinícius de Porto Alegre, que é o jurídico da Federação das APAIs do Rio Grande do Sul. Pericioli, o Vinícius já está no ar ali? Boa noite, Dr. Vinícius. Tudo bem? O áudio está bem baixinho. Estamos com o áudio baixo aqui, Pericioli. Pode falar. Estamos com um probleminha no áudio aqui. Está nos ouvindo? Teve com o microfone. Com problema de delay, né? Ali, Mas está com um delay. Aqui um tema que eu bato muito em cima é a questão de recursos para a PAI e a necessidade que a PAI hoje tem e a dificuldade de obter esses recursos e melhorar esses valores que vêm aqui para a PAI de Torres, né, seu Alexandre? Exatamente. Seriam a parte dos recursos oriundos da Prefeitura Municipal. Pode pedir para ele falar sobre a Lei 13.019. Eu acho. Vinícius, tu poderia falar sobre a Lei 13.009, né? 19. 13.019. Lei 13.019 de 2014 é essa lei que impede tu usar o recurso para a folha, não? Não. Essa lei permite convênio, né, termo de colaboração com o Poder Executivo. Permite que as APAIs façam esse convênio, né? Esse convênio, né, que hoje é chamado de termo de colaboração ou de fomento. Sim.
Ele está com dificuldade. Acho que está com, retorno, a gente Está tá com com dificuldade de probleminha áudio. retorno lá. Poderia falar um pouco para nós da Lei 13.019? 13.019, doutor? E possíveis convênios, né? E possíveis convênios, doutor? Estamos com dificuldade. venha a dar continuidade a esses serviços que são prestados. Na transmissão ali do link, mas deu para nós entender aqui perfeitamente, né? Sim. Agradecer a ele, né? Obrigado. Agradecer a sua explicação, doutor Vinícius, e contamos com a sua presença num próximo programa também. E nós estamos com esse probleminha de retorno, porque temos uma dificuldade para poder lhe ouvir nitidamente aqui. Eu creio que os telespectadores também estão tendo essa dificuldade, que dá um retorno aí no seu local, então a gente consegue ouvir, mas com um chiado. Mas agradecemos aí a sua participação em explicar essa lei que a Inajara, né? Indiana pediu, né? Que dê um esclarecimento melhor aqui à nossa mesa para continuar esse bate-papo aí. Não, obrigado. Obrigado pela participação, é sempre um enorme prazer. Nós temos até que reforçar que com as APAES, os municípios são sempre os nossos grandes parceiros. Eu acredito que isso já tenha sido mencionado pelo presidente e as colegas apaianas, mas a gente está de portas abertas para um diálogo, uma negociação, a fim de tentar essa continuidade do serviço que é de extrema relevância para o município. Muito obrigado, doutor. De nada, uma boa noite. Grande abraço. Amanhã tu já vai para cima do homem lá, para liberar recurso, ó. Pelo que ele falou ali, ó, né? Já vamos para cima dele. Mas vamos sim, essa lei, a 13.019, nós já estamos falando com eles desde novembro do ano passado. Desde 2019 ela está em vigor. Né? Sim. Então a gente bateu na porta dos candidatos a prefeitos e depois falou com ele eleito e depois empossado já por várias vezes. Então já teve contato, Sim, já tiveram reuniões com o atual prefeito? Até o prefeito colocou a situação de que tem boa vontade de ajudar, mas que não tinha recursos. Para esse orçamento agora, né? Para esse orçamento agora, né? E daí se comprometeu, né, de que
o plano plurianual ia contemplar o recurso para pai pro próximo ano. Mas mas a gente tem informações de bastidores aí da lotérica, aqui do Jardel, que até o momento não tem nada sinalizado. Na realidade, a Indiana, nossa diretora, esteve como representante do Conselho de Saúde numa reunião com o secretário da Fazenda, e em nenhum momento foi colocado que teria recursos destinados a pai. Inclusive, ela questionou e podemos dizer que saíram pela tangente. Né? Tentaram dizer que o recurso estava, não sei, aqui, mas que não esclareceu nada. Enquanto ele não tiver no papel... Justamente. Nós temos o compromisso da Câmara de Vereadores de que vai... Né? Vai pautar que seja feito essa inclusão no plano plurianual. Inclusive, se for apresentado sem isso, vai dar barulho. Que eles se comprometeram de que eles podem incluir os valores, se caso a prefeitura não coloque. Ótimo. Porque em si eles não precisam, essa lei 13.019, eles não precisam, eles podem fazer por inegibilidade. Isso. Sendo a única PAI no município. Então é uma coisa simples. Justamente isso. E que atende só ao município. Entendeu? Aí nós teríamos que fazer chamamento público, né? Mas não precisa. Não, porque é a única que presta esse serviço, né? É a única entidade que presta esse tipo de serviço. E onde é que a comunidade entra nessa jogada toda aí, nesse montante? A comunidade colabora, os pais, aqueles que têm a gente sabe que muitos não têm condições, mas aqueles que têm condições, eles acabam colaborando financeiramente. É um assunto bem delicado, assim. Nós temos 270 famílias assistidas hoje, né, em atendimento. Porque eu sei que vocês fazem o carnezinho para quem queira contribuir, né? Nós temos uma campanha lá na PAI que chama Campanha Doe Amor, que é uma campanha de sócios. Conheço muito bem. É a campanha de sócios contribuintes, né? Até o Marcos é contribuinte, né? Há algum tempo, né? Já sou contribuinte da PAI há 15 anos, eu acho. Sim. Mais, né? Acho que mais, né? Mais, né, Alexandre? Um pouco mais, né? Só que os pais, eles já são sócios especiais, como diz, independente deles contribuírem ou não. Nós não cobramos, a PAI não cobra nada para que os seus filhos sejam atendidos, né? E que frequentem a escola ou tenham um atendimento de saúde. Sim. Mas a gente oferece e eles podem sim se associarem e contribuírem, né, com aquele carnê. Eu vou te dizer assim, eu não tenho exatamente um número aqui, mas eu posso te dizer que nem 10% desse número de pais contribuem mensalmente com a PAI. Tá, então vamos fazer uma campanha aqui para a comunidade de Torres, para quem vai estar assistindo ao vivo, né? Quem vai assistir depois, os empresários. Tem algum telefone de contato direto da PAI que eles podem entrar em contato e pedir esse carnê para pagar mensalmente? O 3664-2533 é o WhatsApp. A gente dá toda a explicação de como funciona a campanha. Pode repetir, por favor? Sim, 3664-2533. Certo, perfeito. Mas, Marco, assim, a gente tem que deixar bem claro, tá, que isso é dever do município. Tudo bem, Ederson, tudo bem. Não pode jogar no colo da população. Não, mas não é jogar no colo da população. Não, eu entendo o que tu quer dizer. É uma questão que, cara, digamos assim, por humanitária, exemplo. Um exemplo. Por exemplo, o casal noivo casou hoje. Cara, ele não sabe o que seu filho vai vir depois. Sim, claro, não sabe, claro. Ele pode vir um autista, infelizmente é uma realidade que a gente que a gente vive hoje. Ele pode vir um autista, pode. Então, nesse respaldo todo, vai ser legal ele precisar da PAI amanhã ou depois. E a PAI vai estar ali de portas abertas fazendo o acolhimento. Marco, porque o que eu digo isso para ti? Porque a gente teve uma reunião na Câmara de Vereadores, né? Estavam vocês todos presentes, e eu escutei de 2 vereadores, tá? Eu escutei de 2 vereadores que era para PAI cobrar desses pais.
Entendeu? Uma coisa que não existe, não Se existe tem a pai condição cobrar. de trancar o fio, vão pagar como? Entendeu? Então, assim, ela pode fazer campanha para ajudar, mas não pode cobrar. Não, mas E não daí- é cobrar, aí é uma questão humanitária, Eu, cara. na hora, É uma acabei questão ficando humanitária. quieto. Eu acabei ficando quieto para não falar besteira, né? Porque geralmente quando eu me altero um pouquinho, eu falo, né, acima do que deve ser falado. E então, assim, eu achei um absurdo, né, o que foi dito, né? Sugerindo para o Alexandre, para eles, ir atrás de pessoas para ajudar a PAI, que é um dever público. Concordo contigo. É um dever público. A PAI simplesmente ela está fazendo o que o que o poder público não está fazendo. É dever do município, entendeu? Essa questão de saúde, de autista, de especialidades, é dever do município, do Estado e governo federal, enfim. Mas é dever público, né? Muito bem, Sei que a André. gente tem que deixar bem claro isso, né? Em ajudando, no caso aqui, tivemos uma audiência pública para discutir o nosso PPA, Isso. dia 24 de abril. Sim. Né? Os Teve pais alguma os pais citação, estavam alguma lá. coisa nesse sentido Não, lá? na Não? verdade... Foi só leitura, né? Foi uma leitura que, na realidade, nem estava contemplado a área da saúde, nesse plano que foi apresentado dia 24. O plano da saúde ainda vai ser posteriormente apresentado, porque não passou ainda nem pelo Conselho Municipal de Saúde, que daí tem que fazer Então vai ter ele tem que novas, então vai ter novas audiências fazer- públicas Sim, sim. para debater, só que o plano vai ser votado logo em seguida, se não me engano, né? O plano tem um prazo para ser votado. Exato. Ele tem um prazo para ser votado. Mas é porque eu entrei em contato com a Câmara de Vereadores e a Prefeitura solicitou, o Executivo solicitou uma prorrogação desse prazo. Até dia 10. Porque eles não tinham tido tempo, porque o prazo, na verdade, já passou. Já passou, Já exato. passou, Mas eles solicitaram essa prorrogação e aí nós estamos acompanhando para a gente saber exatamente o dia em que isso vai para a votação na Câmara. Né? Assim, bem como, né, nós fomos chamados, todos os conselhos municipais de direito foram chamados na Prefeitura Municipal, né, seus representantes, para que tomassem ciência. Tomar ciência dos objetivos gerais do plano plurianual. Eles apresentaram os objetivos gerais, não ações específicas e nem trabalhos específicos, bem como a PAI não estava ali mencionada na área da saúde. Estava lá contida dentro da área da assistência social, que eles continuam afirmando, mas a gente já manda um recurso para vocês, ok? Dentro da área da assistência, Sim. que não é o meu problema, não é o nosso problema. Então aí já fica um sinal de alerta, né? Já ficou um sinal de alerta para todos os conselheiros, porque eu estava presente, né, e me fiz ouvir, e colocado que ali não estava, né, a gente não percebia ali ações para fazer, então, um termo de fomento E no momento ou que de não, colaboração com e a no PAI. momento que não estiver contemplado dentro do PPA, obviamente não vai ter recursos por parte da prefeitura. A desculpa vai ser a mesma, na Ah, verdade. não deu Vamos- tempo de Nesse Vamos primeiro- aproveitar agora e vamos fazer o segundo bloco, vamos chamar os nossos comerciais, né, que patrocinam esse programa, né, nossos empresários aí que patrocinam essa programação. E um alerta aos empresários aí, vocês podem deduzir do imposto de renda para ajudar a PAI também, tá? Nós vamos falar Ótimo. agora, eu vou comentar Era o que eu ia isso no falar segundo agora. bloco. Vamos aos comerciais. Aqualoucos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualoucos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualoucos, yeah.
Estar conectado vai muito além da tecnologia. É sobre estar pronto para viver cada momento ao máximo. Yasmin, surfista profissional, sabe que cada onda é uma oportunidade e para isso ela precisa de uma conexão de verdade. Com a Digitotal, ela acessa informações precisas e se prepara para o momento perfeito. Porque conexão de verdade não é sobre velocidade, é sobre estar presente nos momentos que importam. Conecte-se sem limites. Viva cada momento com a Digitotal. Onde o imprevisível se torna previsível. KTO.fan! E onde cada jogo vira uma final. Ah, sem dúvida, né? Na KTO.fan. E onde a razão encontra a emoção. KTO.fan! KTO.fan, porque nós somos a maior comunidade de fãs de esporte do Brasil. KTO.fan, onde a diversão acontece. Fila no pedágio. Não acredito. Não acredito eu que você ainda para em pedágio. Esperar o quê, né? De quem ainda usa isso. Com a tag Banrisul, você passa sem filas, paga no cartão de crédito Banrisul e pode ganhar mensalidade grátis. Peça sua tag pelo app Banrisul. Pronto, acabei de pedir pelo app. Bye, bye, filas. E tchauzinho pra você também. Tag Banrisul. Quem tem, passa bem. Somos mudança e movimento, conhecimento e inovação, e ensino de excelência. Vivemos a conexão que une sociedade e sustentabilidade, em busca de formação e transformação, ligando você de norte a sul, no Brasil e no mundo. Do campo à cidade, na criatividade e na ciência, da pesquisa ao empreendedorismo e no cuidado com a saúde. Juntos, vamos construir o futuro. Vem pra Ubra. Água, Marcos. Voltamos então aqui da Summit TV, canal 6, ao vivo dos estúdios de Torres, onde estamos aqui no podcast Flow Off, o melhor podcast do litoral norte gaúcho, nesse debate muito importante da PAI. Só que quando o nosso tempo encerrou aqui pela Summit TV, a gente está dando continuidade no YouTube do Flow Off. Né, Jardel? Passa aí pro pessoal. @FlowOff oficial, né? Estamos em todas as nossas redes sociais aí. E no Summit TV também. Né? Vai ser no YouTube da Summit TV. YouTube da Summit TV. Então, vamos aos comerciais e voltamos no YouTube do Flow Off. Mas esse tem que falar agora, pessoal, que é interessante, quer ver, ó. Bora, pessoal, estamos então ao vivo no YouTube da Summit TV e do Flow Off Oficial. Seguimos então com o nosso debate, né? Isso. Debate aqui na nossa APAI de Torres, né? Onde a gente está trazendo muitas informações muito relevantes aqui para a nossa APAI de Torres, Everton. Né, Marcos? Com certeza. Até inclusive, no caso, vocês seguem a BNCC, que é a Base Nacional Curricular? Vocês seguem? Sim, sim, é obrigatório. É obrigatório. A BNCC e a RCG, que é o Referencial Curricular Gaúcho. Isso é dentro da escolarização. Tá? É obrigatório seguir, por isso que eu digo. Né? Uns estados seguem, Santa Catarina não. Santa Catarina não tem currículo, não segue a BNCC, porque eles não são educação, não são escolarização. Isso. Nós seguimos sim. Isso. Porque até nós estávamos conversando essa semana, né? Tu me mandou um link que nas nossas escolas não existe inclusão, né? Inclusive eu tenho assistido alguns vídeos que dizem o seguinte, alguns profissionais, né, da educação que diz que inclusão é por ilusão.
né, devido às nossas escolas não estarem preparadas. As escolas, tanto particulares quanto do Estado, do município, não estão preparadas para receber esse aluno atípico. Né? Já está difícil para os típicos. E os atípicos, então, nem se fala. E realmente, ainda mais em Torres, onde a gente está com uma falta enorme de profissionais, principalmente monitores que a gente tem acompanhado, que está faltando monitores nas escolas, faltando monitores nas escolas do Estado, né? No caso do município, onde a gente está mais focado, a questão salarial está pegando muito e as pessoas estão abandonando, né, essa questão de estar acompanhando essas crianças e procurando dar serviço, não desmerecendo, né, mas em trabalhar no mercado, por exemplo, que ganha melhor do que trabalhar como monitor no município, que ganha ali seus R$ 1.600 por mês. Está faltando monitor, gente, mas está sobrando auxílio paletó, auxílio comida, auxílio combustível, auxílio moradia, auxílio viagem. Somando isso aí, aumentando são mais assessor, de 496 bilhões. Né, bilhões, pessoal, no Brasil. Aumentando assessor. Onde poderia dar uma ajudada aí em vários setores, Então, vários órgãos especiais, principalmente a Vou te dar a morta. Eu soube de uma notícia hoje que os professores do município tiveram agora um direito a aumento, né? Ainda bem que eles vão ter esse aumento, né? Porque barbaridade, o salário de professor é um dos mais defasados que nós temos na área profissional da educação. Só que eles esqueceram que tem os outros profissionais que trabalham junto com esses professores, que é os monitores, os funcionários de escola, que não vão receber o aumento, ainda mais os servidores que são do processo seletivo, e não vão ter direito também à questão do vale alimentação, né? Eu acho que estão pecando nisso aí. Os professores, mesmo sendo contratados do município, receberão um aumento, que é devido, beleza, show de bola, e parece que eles vão receber agora também o Vale Alimentação, que não é grande coisa, mas já vai dar uma força no orçamento desses profissionais. Mas, pô, e como é que fica os monitores, gente? Agora, trocando de assunto, falando de professores, antes que me fuja isso da cabeça, porque eu escutei muito por em volta aí, antes de conhecer a realidade da PAI. Na PAI, professores, né, o fonoaudiólogo, enfim, né, recebem muito bem, né? Eu escutava isso aí na rua, né, e depois aí, né, fiquei sabendo da realidade. Então, para deixar bem claro aí, né, uma fono, uma neuro, quanto que ganha na PAI? Eu sei. 2, 3 mil, 4 mil, 5 mil. Depende da carga horária, né? Uma psicóloga, tá? Todos os técnicos que trabalham na área da saúde, eles têm como base salarial a mesma, porque a formação deles é a mesma, cada um na sua área, né? Então, assim, o que diferencia o salário deles é os quinquênios, então é o tempo de serviço que cada um deles tem. Como qualquer outra profissão, Como qualquer outra profissão. Então, assim, não tem essa de que é a fono, está muito difícil de conseguir, então a gente vai pagar mais para ela por isso. Não, ela vai ganhar a mesma coisa que o nosso fisioterapeuta ganha também. Né? Cada vereador botasse 100 mil por ano, são 13 vereadores, são 1.300.000, pagaria uma boa folha, dobraria o número de assistência para a PAI e ajudaria muito a PAI. Mas vamos fazer o que, né, Alexandre? Não, é que assim, tu pega um exemplo assim, se hoje a gente tem uma fila de espera, vamos botar aí uma média de 140, né? Só que está batendo na porta, só batendo na porta da PAI. Essas 140 crianças, né, depois a Inajara também, se puder, me corrige se eu estiver errado, essas 140 crianças, né, se for procurar o Ministério Público e fazer valer a lei que existe, né, obrigando o município a dar esse atendimento, né, vai custar em média aí, em torno de 16, 17 mil mensal cada um. Multiplica pro por município. 200 e pouco. Entendeu? Para cada especialidade. Isso. Na verdade, por criança, por atendimento. Isso, por atendimento, paciente, isso. Né? Ele busca, daí o Ministério Público, ele tem o laudo, vai lá, judicializa, né? Daí, precisa de 3 atendimentos de fono, 2 atendimentos disso, 3 atendimentos disso. Isso em média, é 17 mil por mês para cada criança. Multiplica então tu pega assim, 200 e pouco. Na verdade, atualmente a lista de espera é 134. Mas né? Daí, se a PAI não atender mais saúde, soma os 134, mas... Não, mas quase 200 e pouco. Não, mas 134, se fosse um exemplo só fono.
Mas aí, um exemplo, 134 eles precisam de fono, precisa de neuro. Exato. Aí precisa mais da especialidade. Mais ou menos, né? Entendeu? Mas aí que eu digo, está na hora dos senhores vereadores, do senhor prefeito, o prefeito municipal de Torres, que está compreendendo a situação da PAI, esses vereadores, sentarem e revogarem uma determinada lei que fizeram. Vamos revoga a lei e cria-se uma lei nova para poder incentivar e obter esses recursos que a Câmara de Vereadores também possa colocar para a Prefeitura. Não a Câmara empurrar para a Prefeitura dizendo, não, a lei existe aqui, a gente não vai revogar a lei, porque quem tem que pagar é o Executivo. Mas nós não estamos falando de material, estamos falando de bens, estamos falando de seres humanos. São crianças especiais que estão ali e profissionais. Então está na hora de vocês criar vergonha na cara e sentar junto com o Executivo, Câmara, e chegar a um consenso. Vamos fazer um convênio, vamos ajudar a PAI de Torres. Eu acho que chega desse empurra, porque o prefeito tem que resolver, o prefeito tem que fazer. Não, é um conjunto, a política, ele não se elegeu sozinho, vocês apoiaram ele, vocês têm cargos de vocês dentro da prefeitura, vocês têm seus CCs ali dentro, vocês não estão apoiando o prefeito de graça. Então vamos sentar com o prefeito, Alexandre, eles vão sentar, vamos conversar com o prefeito, vamos conversar com os vereadores e vamos chegar a um consenso comum para poder ajudar essa instituição. Em Everton, porque assim, ó, tu pega um exemplo, digamos 17 mil cada criança, né? A gente tem, falando de um atendimento por criança, tá? Então vamos pegar assim, ó, 5 crianças, já deu mais de 50 mil. Então? Entendeu? Então, 5 crianças, a gente tem 130, 140 crianças, que a gente sabe, né? Porque depois tem mais o que está para trás, e se vocês pararem de atender SUS, já vai dobrar tudo isso aí. Imagina. Então, assim, imagina o custo para o município. Eu, como pai, eu vou fazer esse vucu-vucu, eu me responsabilizo de ir atrás de cada pai, entendeu? Para ajuizar. Entendeu? Eu vou atrás de cada pai, só não fiz ainda porque a gente viu uma pequena luz no fim do túnel. Se essa luz no fim do túnel não vir, eu vou atrás de cada pai, entendeu? Eu busco um advogado, já tem amigos meus aí que está prontinho para a gente entrar com ação. Então a gente vai entrar aí, digamos aí em torno de 150, 160 ações inicial. Ação coletiva. Imagina, entendeu? Inicial, entendeu? E o MP... A gente não quer que faça além do seu dever, que é cumprir a lei. Apenas isso, né? Eu só quero responder a pergunta que tu me fizeste, do salário, de quanto ganha um técnico um técnico com 20 horas, né, que é meio turno, digamos assim, ganha em torno de R$ 3.500 livre, né? Um professor de 20 horas, que tem formação, especialização, ganha R$ 2.200. Então não é aquele mito que na PAI ganha um salário gigantesco, entendeu? Isso é bom deixar claro, porque todo mundo acha, lá eles pagam bem, lá eles pagam... Não, é pago que é dentro da... E a diferença de um professor Até existe essa confusão, porque antigamente, né, acho que uns 20, 30 anos atrás, 25 anos atrás... Para trabalhar na PAI, o profissional que era funcionário da prefeitura ganhava um adicional de 50%. Verdade. Na verdade, ele ganhava, foi retirado no governo da Nilvia, foi retirado esse adicional. Mas então, naquela época, eles diziam que, na verdade, nada mais era ciúme do professor do município, né? Que ganhava um valor e na PAI ganhava um bônus. 50% a mais. Mas a diferença no ensino... Né, ganhava o salário e mais 50%. Mas tinha mais 50% que ele acha chamado de mas isso, de vida. Não era gratificação, mas isso era pago e estava no plano de carreira do professor do município. Sim. A PAI não tinha nenhuma ingerência sobre isso. Estava no plano de carreira, aquele professor que era cedido para trabalhar na PAI recebia o valor dele, o salário dele normal, né, se tivesse uma escola comum, mais 50% de gratificação. Sim. E os que vinham do Estado recebiam, além dos 50% de gratificação, mais 45% de risco de vida. Isso nós estamos falando há 25 anos atrás. Pois é. Só que isso hoje não existe mais. Só que ainda tem gente que fala isso, entendeu? Por isso que é bom a gente esclarecer. Existia uma discrepância muito grande, porque daí nós tínhamos naquela época professores cedidos da prefeitura, recebendo daí um salário diferenciado, né, com essa gratificação, e os contratados pela PAI, que recebiam
muito menos. Né? Então, a gente tinha essa discrepância muito grande de salários. Mas isso ali dentro da PAI nunca foi problema. Tinha problema com o pessoal lá de fora que achava errado que eles estavam recebendo diferente. Exato, né? exato. Vamos esclarecer. Algum aluno da PAI de Torres já participou das Olimpíadas? Sim. Da Olimpíada Nacional, das APAIs? A nacional não. Já foi? Fomos com uma apresentação, faz bastante tempo. Não. A participação das Olimpíadas. Porque tem a Olimpíadas das APAIs, né? A Olimpíadas nós temos a nível regional, e daí eles se classificam para estadual. Exatamente. E depois se classificam para nacional. Nós nunca chegamos tão longe. Pois é, mas isso já que... chegamos estadual sim, mas nós chegamos já bastante longe com o Festival Nossa Arte, que é no mesmo sistema, que ele é regional, depois estadual e nacional. Né? Então a gente já foi a Salvador para tentar a classificação para nacional. Para concorrer, né? Os nossos alunos. Né? E a gente sempre participa com mais a questão do Festival Nossa Arte, né? Que daí é o pessoal as professoras que ensinam lá. Agora, no momento, olha só, por questões financeiras, quando Aí, saiu a nossa professora de artes, que trabalhava essa questão, né, infelizmente a gente não conseguiu fazer a contratação de uma outra para fazer, então a gente está sem participar. Na verdade, isso tudo é a questão. O que foi financeiro. acontecendo Tudo também, financeiro, né? senão A tem PAI que com a investir. problemática financeira, a hora que o profissional sai, nós não contratamos outro. Né? Participar de um festival não é tão urgente. Tá. É importante, mas não tão urgente quanto o salário dos profissionais. Resumindo, se não houver esse acordo com a prefeitura, ou se corta o SUS, ou fecha a PAI, um dos dois. Fecha a saúde. Fecha a saúde. Na verdade, fica bem claro que a PAI atende as 3 áreas, né? Nós vamos encerrar com o atendimento de saúde. O que incorpora o atendimento da saúde? O que vocês falam? O que é o atendimento da saúde? É todo atendimento Pode técnico. esmiuçar bem certinho. Fisioterapeuta, fonoaudiologia, psicólogo, terapeuta ocupacional, neuro, né? Então, os pais que toda e qualquer questão de saúde não vai ter mais. Nós vamos continuar Pedagogas que atendem no contraturno. O autismo entra na parte de saúde? Sim. Ou seja, vocês não vão atender mais o autista? Não, na turma. Quem estiver na escola vai ser atendido. Os alunos foram da escola. Não vai ter Mas não o atendimento de saúde. Ele vai continuar na escola. Porque nós continuaremos com educação e ciência social. Mas essa semana ainda estava conversando com uma mulher. Ela tem 2 filhos, um é autista, e eu estava perguntando, mas qual é o grau dele? É o 3. Então, o grau 3, ele disse, ele é tão violento, Marco, que me dá dó, é meu filho, e outro dia eu tive que botar ele debaixo do chuveiro. Eu entrei tão em desespero, ele estava começando a se morder, eu entrei em tão desespero que eu fui de roupa e tudo para debaixo do chuveiro, porque a água acalma o autista. E ela entrou de roupa e tudo por debaixo do chuveiro, abraçou o filho dela. É emocionante, ela arrepia. Então, ela falou que o grau dele é o 3 e que realmente é dolorido para a mãe ver aquilo. Sim. Eu tenho o meu filho tem autismo também, e assim, ele não chega a um ponto desse, né? Porque certo ou errado, a gente nunca tratou ele diferente, a gente tratou ele sempre como normal, no entanto que no colégio também a gente diz que não é para ser tratado diferente, é ele que tem que se adaptar ao mundo e não o mundo a ele. A gente sabe que ele tem limitações, né? A gente sabe, mas assim, a gente tenta, né, levar ele... Mas tu sabia que até 2006 o autismo não existia na literatura? Sim. Na literatura brasileira, o autismo... Até 2006. Aqui, era só conhecido como a pessoa que não pode dar abraço, a pessoa que não pode tocar, que não gosta daquilo. Depois que começou a ser incluído na literatura. Tinha, né, nessa época, assim, tinha que ser um autista clássico. Nível 3 de suporte. Nível 3 de suporte, com agressividade, com comprometimento da linguagem, com comprometimento
cognitivo, era um combo, sabe? Ele tinha que ser muito clássico. Ele não fala, esse menino agora não, agora o leque é maior, né? Só um agradecimento ao pessoal de fora do país que está nos assistindo, um abraço ao pessoal de Miami que está nos assistindo. Então nós estamos chegando agora, nesse momento, no pico do auge de audiência. Pedir uns dólares podcast lá para eles, lá para Pai de Torres, por favor. Então, parabenizar esses telespectadores que assistem a Summit TV fora do Brasil e assistem o nosso podcast, né? Isso. E está bastante interessante, o pessoal está dizendo aí, muito bacana. Então, dizendo aí para o prefeito municipal de Torres aí, ajudar a PAI, os vereadores da cidade a ajudar a PAI. Não somos nós que estamos aqui, tá? São nossos telespectadores mas de fora do país. Eu sou cara de pau, eu peço. Se quiser mandar uns dólares aí para a PAI de Sombrio, pode mandar. Você falou aí fora do país, né? Sabe que sobre a inclusão, assim, tem uma grande parte da Europa e da Alemanha que a inclusão ela é feita de forma diferente. Né? Como as salas de educação especial que tinham dentro das escolas, que agora não existe mais, mas elas têm espaços semelhantes. A produção do conhecimento é em espaço separado. E a parte de educação física e criação, que é educação artística, é onde se traz as diferenças para trabalhar junto. Então, Europa, na Alemanha tem bastante escolas assim e tem um movimento muito grande em discussão disso, porque coloca todo mundo no mesmo bojo ali, né? O professor não consegue atender todo mundo, os monitores não são especializados, também não traz, né? Traz suas dificuldades. Até meu filho... tem muitas discussões sobre inclusão. Quando meu filho foi para a escola, eu deixei bem claro a direção, até vou mandar um abraço para o pessoal aí da Joaquina, aí, professores, direção... Enfim, todo mundo 100%. Porque quando o meu filho foi para o colégio, né, eu sempre deixei bem claro, se não tiver monitor, ele não entra na sala de aula. Até então, né, a que era a monitora dele, fez o concurso e passou para a professora. E Deus e o Bernardo vai ficar sem monitora? Nós vamos dar um jeito. Então ela acabou ficando um tempinho a mais, né? Até ser contratado outro monitor e ter uma monitora. E eu deixo bem claro, sempre deixei bem claro, eu chegar no colégio, não tiver monitor para o meu filho, na hora ele vai para casa. Pode me chamar, e faço questão que me chame de conselho tutelar e no Ministério Público, faço questão, entendeu? Porque se ele é obrigado a ir para o colégio, ele é obrigado a ter monitor. Ele não entra na sala, e duvido quem faça ele entrar na sala de aula, se ele chegar, é um direito dele, se ele chegar e não tiver monitor, ele não entra. Eu tenho uma pergunta aqui do Sérgio, aqui que está, Sérgio das Bandeiras, nosso amigo aí, que está muito doido aqui, e se a gente não perguntar, não falar isso, ele vai ficar o resto da semana aí questionando. Então, o que ele falou aqui? Ó? Deve-se fechar as portas, né? Daí ele fez uma pergunta, 270 famílias assistidas, né? Não podem doar, né? R$100 mensais, seria 27 mil por mês. Assim, Sérgio, a minha opinião, depois eu quero a opinião de vocês, na PAI, a maioria tem algumas pessoas de poder aquisitivo, mas eu digo assim, mais de 90% não tem poder aquisitivo. Eu tive visitando a PAI, e eu sempre, eu não meço o bolso dos outros, mas é assim, eu tenho comigo de ficar olhando as pessoas. Então, assim, o que eu percebi? A maioria são pessoas que não têm condições. Por quê? Quem tem condições, leva no particular. Exatamente. Entendeu? Então, assim, tem algumas pessoas, algumas famílias que têm um poder aquisitivo um pouquinho melhor, concordo. Mas a grande maioria é que não pode pagar particular. Né? Porque quem tem dinheiro paga particular. Aí aquele vereador que pediu para as famílias ajudar tem que explicar para ele a situação. É complicado, né? Complicado. Outro assunto que eu queria entrar, que a gente comentou aqui com o prefeito, e é uma coisa que eu não posso deixar passar, o que a prefeitura, enfim, o pessoal aqui, pelo que eu entendi, depois os colegas aqui podem me corrigir, tá? Estão querendo fazer, né? Até eu anotei a pauta aqui, a gente estava conversando, né, o Volney, né, ele trabalha na saúde, que é um dos nossos colegas, pedindo para quem tiver filho com autismo, atípico, né, ir lá para pedir para cadastrar no GERCOM. Por quê? Eles querem implantar o Te Acolhe aqui em Torres. Né? Então, o APAI já teve vendo essa questão para implantar aqui, e
E pelo que eu entendi, não é viável. Por quê? Ela tem um limite de pessoas, depois vocês me corrigem se eu estou errado, ela em torno de 150 crianças, tá? Ela manda uma verba de 100 mil reais, né, mais ou menos, e não pode ultrapassar em torno de 150 crianças, né? E ela tem que atender, não é municipal, ela tem que abrir regional. Então, exemplo assim, a gente tem 4, 5 cidades, vai ter que dividir essas 150 vagas para outras pessoas. Ou seja, trazendo o Tia Cole para cá, tu não vai conseguir resolver o problema. Esse 100 mil é por mês? É mensal. Mas assim, tu não vai suprir. É que na entendeu? verdade A gente já tem uma fila de 150, fora o que está... Nós verificamos a possibilidade de tanto o Tia Cole como um programa semelhante do governo federal. Isso. Mas os 100 mil, eles exigem que tu tenha uma gama de profissionais trabalhando. Isso. Então, nós botamos na ponta do papel, só de profissionais, nós ia gastar desses 100 mil, 96 mil. Então, ia sobrar 4 mil para nós administrar. Verificar espaço, porque eles pedem, né, espaço, tudo direitinho, adaptar toda a escola, sendo que a gente sabe que vai acabar acontecendo igual o SUS, né? Na verdade, quando começou, daí depois chega lá, tem o dissídio em maio, eles não aumentam o valor, né? Da do 96 já passou para 98. E quando a gente vê, a gente está devendo. Porque o Tia Cole vocês teriam que abrir mão do SUS, tirar todo mundo. Não. Esse programa que o Xande está comentando, que a gente calculou, fez os cálculos aí, era um programa federal. Já fica um exemplo para o prefeito aqui que era um programa não federal, vai dar só que certo. assim, atendimento somente até os 18 anos. Depois dos 18 anos, manda para casa, porque o programa era isso, tá? Uhum. E o que o município quer fazer adesão é um programa estadual do Tia Cole. É um caso Tia Cole. Isso, é um Tia Cole que eles estão com isso aí agora de Tia Cole e Tia Cole. Centro de atendimento. Até nós fomos ver para abrir, mas nós, enquanto a PAI, teríamos que abrir para mais 3 municípios. Exato. Nós temos uma lista de espera de 134. Essa lista de espera teria que ser mandada novamente para o GERCOM para fazer nova lista de espera. Porque eu não posso migrar quem eu atendo, quem tem TEA do SUS, para este programa. Então teria que tirar todo mundo do SUS. Tem que mandar via posto de saúde para vir de novo. E corre o risco dessas crianças não serem atendidas, porque daí eu tenho que abrir para mais 3 municípios. Então os nossos vão ficar desassistidos, se nós já temos uma lista de espera de 134. Com a 18ª CREC, que é a Coordenadoria de Saúde, né, do Estado, a gente tentou abrir o Tia Cole somente para atender o município de Torres. Mas não é interesse do Estado em abrir um Tia Cole somente para atender o nosso município, porque eles querem atender outros municípios que são descobertos, como Dom Pedro de Alcântara, Mampituba, né? Cidades que não têm a PAI, um exemplo. Então eles queriam fazer. Que o próprio promotor colocou, né, aquele dia na reunião, que Torres é a 4ª demanda de judicializações, né? Do Estado. Torres, e nem começou ainda, né? Nem começou ainda. Já é a 4ª maior demanda dele. E se acontecer o que está para acontecer, vai ser a primeira. Nossa. Mas é aí que eu falo, existe uma lei desde 2014, por que não fizeram, não exerceram aquela lei do município, conjunto com o município, a PAI, vereadores, emendas, porque desde lá já poderia estar vindo recursos, hoje não estaria nessa situação. Então, na realidade, o que a gente nota é uma falta de interesse dos políticos, do poder público. Realmente é uma falta de interesse em querer apoiar. Porque se é uma questão organizada, existe uma lei para cumprir, vocês têm projeto. Tudo que vocês têm que fazer tem que ter o tal do projeto. Vocês têm os projetos, vocês têm mostrando as despesas, vocês têm mostrando... Exatamente, para tudo tem que ter projeto, né? O projeto está ali. Por que não fizeram? Olha, nós estamos em 2025. Bem, na verdade, eu acredito que, até a Enajara já colocou, né? Na verdade, a PAI sempre buscou a parceria com o poder público. Eu sempre que fui assinar alguma coisa na prefeitura, eu falava, mas prefeito, nós precisamos mais disso. Nunca tivemos resultado. Acredito que pode ser, acredito só, deixa eu acabar, que pode ser porque a PAI sempre pediu ajuda, não ganhou e continuou. Porque nós sempre colocamos a criança em primeiro lugar. Os nossos assistidos sempre estão em primeiro lugar. Então a gente baixou a cabeça, a gente pediu dinheiro emprestado, pediu dinheiro emprestado, não pagou até hoje, mas continua atendendo. Só que
agora a situação está tão crítica que nós fomos buscar ajuda da federação. E a resposta foi, parem. Enquanto vocês não parar, não vão ser valorizados. Então foi isso, infelizmente, que a gente decidiu. Que fica bem claro que não é a direção da PAI que vai, é a situação que está a PAI hoje que leva a encerrar essas atividades. A gente não pode, a gente tem mais duas outras áreas, que é a educação e a assistência social, que a gente também tem que dar conta. Né? Agora a gente está conseguindo dar conta, o nosso problema é a saúde. Então, se tu está tendo problema nessa área, infelizmente foi o que a federação disse. Pare, vocês não são obrigados a ficar se endividando para atender, porque o poder público vai suprir essa necessidade. É dever dele. É dever do município. Então, se o município não tem interesse de fazer convênio com a PAI, então ele pega essa demanda e atende. Exato. O município pode fazer a adesão do Tchecoli, que não vai dar conta de toda a lista de espera, e deve sim fazer convênio conosco, porque nós não atendemos somente autistas. As outras pessoas com deficiência que são atendidas na PAI também são cidadãs. A PAI não é só autista, que as pessoas pensam, mas não é só autista. Não é. Eu sei que tem um trabalho espetacular com o pessoal de síndrome de Down também. Isso, síndrome de Down, deficiência intelectual. Deficiência intelectual é aquela deficiência que não está estampada em nenhum lugar. Né? Porque são questões cognitivas, assim, lentidão de processamento, né? Memória de trabalho que não consegue alcançar e está lá dentro. E você olha na rua e acha que é uma pessoa, porque não tem estereotipia, não tem, né, desorganização social, tu não percebe isso, tem um contato social bacana e está lá. Crianças, jovens e adultos. O Jardel tu teve uma experiência, né? Eu digo experiência, não digo, né? Tu teve uma experiência como monitor um tempo, né, Jardel? Sim. A gente esteve conversando sobre isso, né? Muito bacana, gostei muito de ter trabalhado, mas realmente a remuneração não era adequada para o trabalho que a gente executava. Mas, olha, foi um trabalho muito bacana que eu tive durante 6 meses. E servi muito. Já desligaram o microfone. Bom que sabe qual é o problema, pessoal? É que o Marcos trouxe uma água meio estranha, porque eu também estou dando sono. Acho que o Jardel esqueceu de ligar o microfone. Trabalhei durante 6 meses como monitor e foi um trabalho espetacular, gostei muito realmente. Me fez abrir os olhos para essa área, né, que até então eu desconhecia. Só que a remuneração não era adequada. Eu via que não era adequada e vocês sabem, a gente tem família, né? A gente tem que para sustentar. Como profissional, a gente tem que buscar o melhor. Exato. Apesar de eu ter gostado do trabalho, fui obrigado a abrir mão, né? Mas não me afastei da educação. Continuo na área da educação, mas dessa vez como funcionário de escola, né? Mas acompanhando realmente o trabalho da PAI aqui de Torres, onde a gente recebe muitas crianças na nossa escola, né? E a gente vê realmente o trabalho que a PAI exerceu sobre essas crianças, né? Que fizeram a diferença, inclusive, né? De crianças que, no 3º ano, por exemplo, muitas crianças típicas, hoje em dia, não sabem ler nem escrever. Outro dia a gente recebeu uma criança da PAI que já sabia fazer uma leitura. Por isso que eu quero levar meu filho para a PAI. Eu já falei até para eles aqui que eu prefiro que o meu filho vá para a PAI, porque a gente sabe do trabalho da PAI. Entendeu? A gente sabe que lá é diferenciado. Né? É diferente. Eu, como meu trabalho é mais de gestor, né? Na verdade, e não estou todos os dias lá, né? Embora vou quase todos os dias, mas não estou. Na verdade, eu sinto orgulho do trabalho que elas fazem lá. Sim, com certeza. Dos professores, dos técnicos, né? As professoras fazem um trabalho que colocam ali, que apresentam para o município, né? Aquilo ali enche a gente de orgulho. Eu vi crianças autistas, né? Que chegaram lá amedrontadas, né? E depois, num tempo, estavam no palco, se apresentando com outras crianças. Né? Do trabalho que é feito, né? Porque na verdade, eu, particularmente, independente de qualquer coisa, da problemática, não estou puxando brasa passado, mas eu sei da qualidade dos profissionais que a PAI tem. Eu acabo lendo, eu e minha esposa, a gente acaba lendo muita coisa. Devido ao nosso filho, a gente acaba lendo né, para tentar ajudar do jeito que a gente pode, né? E uma coisa que a gente escuta muito, né, que o autista, quando diagnosticado, porque todo mundo pede né, porque antigamente o pessoal escondia, tinha um filho autista, escondia, tinha vergonha, né? Hoje não, hoje já é mais, né,
já está mais visto diferente pela sociedade. Então, o que acontece? A gente lê muito, a gente acompanha muitas coisas, né? E todo mundo, todos que eu escuto, procura, assim que tu percebeu qualquer coisa, procure atendimento. Que quanto antes, né, tu perceber alguma coisa, é mais fácil tu reverter. O filho faz 3 anos que a gente está buscando. Então, que papo é esse, né, de buscar ajuda? Quem busca não tem ajuda, entendeu? Salientando ali. E é doloroso para quem está na ponta ter que responder que aí é não bonito. tem a vaga. Quando tem não tem possibilidade. Não consegue. E a procura é diária? É diária. Depois da pandemia, semanalmente chegam para fazer ingresso lá na PAI em torno de 4, 5. Depois da pandemia teve um crescimento, não só aqui em Tours, mas no mundo mundial, inteiro teve um crescimento muito grande nessa situação. Eu fico pensando, ali o tratamento deles ali, no caso, o encaminhamento para PAI, eles é feito meio turno, se chama, ou é turno integral, ou é, por exemplo, da manhã até o meio-dia, do meio-dia conforme... Escolarização é meio turno. É como escola, são 4 horas diárias, escolarização. Manhã ou tarde, conforme o pai. Fico pensando agora, ele falou na questão da família. Fecha a PAI, essa família que tem essas crianças, o que vão fazer essas famílias? Pois é. É pai e mãe que tem que trabalhar, é mais um problema para o município, porque não só arrisca trabalhar. perder o emprego, porque às vezes o pai se obriga a ficar em casa naquele horário, porque não tem possibilidade de levar o filho até a PAI. Não é só trabalhar. A escolarização ela não vai fechar. O que vai fechar é a saúde, que daí são atendimentos individualizados. Aí pode demorar, aí se junta 2, 3 técnicos, pode chegar 1h30. Pois é. Né? Junta 2 técnicos, pode chegar 1 hora. Os atendimentos são conforme o nosso atendimento do SUS lá. Hoje a prefeitura não tem esses profissionais, né? Pelo que eu sei, está faltando. Que eu saiba, ainda não conseguiram no centro de especialidade. Pelo que eu entendi da última reunião que a gente teve, eles estão até com vaga aberta para contratação de fono, mas não tem esse profissional. Contrata uma clínica particular, está cheia aqui em Tours, vaga aberta, também não tem esse profissional. A PAI resolve, só repassar. Sim. Fisioterapeuta eles têm, mas é para atender todo o município. Em todas as áreas. E aí, assim, protocolo, né? São 10 sessões de fisioterapia, vai para casa. 10 e por volta, mais 10. Que é um atendimento muito diferente que a PAI oferece. É como centro de especialidades também, vai ficar 1 ano de atendimento, vai sair. Outra coisa que eu queria dizer, o que eu vejo nessa questão da PAI, o meu ponto de vista, por que não resolvem isso aí? Existem questões políticas. Entendeu? Existe, a gente sabe, né? A gente sabe que tem gente, para mim já disseram, por que tu não vai procurar um vereador, entendeu? Porque isso é uma questão muito importante, porque assim, o pessoal fica enrolando as pessoas, dizendo que vai conseguir vaga, que vai ajeitar vaga. Então eu quero deixar bem claro aqui que existe uma fila de espera e ela é respeitada. Não adianta tu procurar vereador, não adianta tu procurar o bispo lá, que ele vai te ajudar, que ele vai sentar lá na frente da direção da PAI e conseguir uma vaga para o teu filho. Isso esquece, tá? Isso esquece. A lista é feita pelo GERCOM, data de acolhimento, então, né, do GERCOM. Não adianta querer... Eu abro ela e procuro. Exato. Então não existe essa questão. É séria a coisa, né? É uma coisa bem responsável. Entendeu? Na realidade é vontade, precisamos de vontade política. Eu já disse de novo, vou dizer, se quiser, um pouco você ter vergonha na cara, que chega do povo ser palhaço. E nós temos que estar procurando político para resolver A solução até final do ano não, simples. sabe o que acontece? É simples. É mais fácil botar 100 mil ali na rua, 200 mil naquele calçamento ali, do que pegar e dar 200 mil para tratar essas crianças. 900 mil no balonismo, de gás. Né? Então eu acho que está na hora de sentar, como eu disse aí, o prefeito ele está atento a essa situação, o prefeito de Torres, sentar junto com o presidente da casa, o procurador do município de Torres. Eu acho, na minha opinião, eu tenho formado gestão pública, que está havendo alguma questão ali que não estão se entendendo na questão de documentação. Mas o prefeito falou que ia assinar o papel? Não, ele disse que ele estava vindo de Porto Alegre e que ele ia ver a situação, então vamos aguardar. Mas eu digo assim, pega o procurador do município, o procurador da Câmara, o procurador, sentem e vejam essa questão da legalidade. Está tudo certo, está tudo correto, vamos fazer. Mas, Everton, a questão da Câmara está acertada já. Tá, mas está certo, é só acatar. Só que não podemos ficar
Isso é até paliativo até final do ano. Mas eles não têm uma lei que eles não estavam querendo revogar a lei? Só que tem o seguinte, o mais importante que deve acontecer, que acho que o prefeito tem que se atentar, é a questão do PPA. Isso. São Tem coisas que bem tá distintas, ali. são coisas diferentes. Mas isso São aí dois não tinha que ter momentos. feito no Não. começo, quando saiu o PPA, isso aí já devia ter feito o prefeito Não, passado. porque ainda é do ano passado. Não, o PPA que está vigente é o do governo passado, do governo né? passado. O plano plurianual que eles fazem para os próximos 5 anos. No próximo ele tem que fazer. Agora eles estão apresentando o PPA para valer dos próximos 5 anos a contar de 2026. Exato. Aí entrar agora, É neste plano que eles vão apresentar que tem que aparecer ali a entidade como beneficiária de recursos na área da saúde, para que a gente possa conveniar com a prefeitura a partir do ano que vem. Exato. E é isso que a gente está observando, que está tendo um entrave e que a PAI não Alguma está coisa aparecendo. burocrática ali que Outra coisa, só para deixar claro, assim, as emendas impositivas vindas da Câmara de Vereadores é algo bem novo. Esse é o 2º ano apenas que ela acontece aqui no nosso município, tá? Essas emendas, em 2021, os nossos vereadores criaram uma lei que regulamenta o repasse dessas emendas. Nesta lei consta um artigo onde diz que é vedado o uso desse recurso para folha de pagamento. Esta lei ela pode sim ser revogada e aí então a gente passa a receber o recurso e pode aplicar em folha. Até que isso aconteça, nós vamos receber, mas não podemos usar para este fim. Tá? Só que, assim, segundo o procurador da Câmara, é uma emenda inconstitucional, não sei o quê. Aí já entra para a parte jurídica, onde a gente recua, porque nós não temos conhecimento para bater de frente com eles e discutir sobre isso. Eu tinha que revogar essa questão, esse artigo que eles fizeram, para vocês poderem começar a circular. Só que dificilmente eles vão fazer legalidade, porque as emendas podem sim, elas podem. Nós recebemos emendas federais, estaduais e podemos utilizar em folha de pagamento. Né? Eles vedam, a gente precisa do dinheiro que é para pagamento do pessoal da saúde. Exato. Mas a gente entende, até ouviu do pessoal da Câmara lá, dizendo que mas nós não estamos usando o dinheiro para pagamento do pessoal, nós estamos utilizando para prestar serviço. Exato. O convênio é para prestação de serviço na área da saúde. Que, logicamente, se tu vai prestar serviço, tu vai pagar, pessoal. Sim, se ele é um fundo, ele está prestando serviço. Prestação de serviço. Né? Nós vamos prestar serviços. Eu acho que é vedada essa questão para que a prefeitura que não receba esse dinheiro, porque alguma dessas verbas impositivas, essas emendas impositivas, vão para o poder público. Sim. Né? Para que o poder público não pague pessoal. Né? Agora a PAI é uma terceirizada, é uma entidade que presta serviço. Sim. Né? Qualquer dinheiro que vir é para prestação de serviço. Devidamente. Ou para construir. Ou nós construímos ou nós vamos prestar serviço. Devidamente mostrado onde vai o pagamento, para eles terem também como comprovar que destinaram essa verba. Então eu acho que eles têm que resolver isso aí entre eles. Convida o presidente da casa e o procurador da Câmara para vir aqui. Vamos esclarecer. Na verdade, a gente entende isso aí, né? Esse ano não deu, mas também pode se resolver essa questão para o ano que vem. Para o ano que vem. Nós precisamos que esteja... A gente precisa manter agora até final do ano. Exatamente, que é essa questão. E a partir do ano que vem... Disse que não tinha conhecimento do ofício que veio no dia 2. Tinha, porque eu falei para ele aqui e ele ouviu. Eu peguei o documento e falei aqui, li, que eu tinha conversado contigo, entendeu? Então não é justificativa. Eu conversei, aquele dia que ele estava aqui, eu disse, prefeito... eu tive conversando com o presidente da PAI e ele me mandou isso aqui, que o MP deu 10 dias para vocês. Ou esqueceu de ir atrás, enfim, ou não está bem assessorado, entendeu? Porque a assessoria, se de repente não passou para ele, é um erro da assessoria, ele tem que ver. Mas para ele sim, só mais um problema, né? Mas para nós é crucial. Né? Com certeza. E para ele vai gerar um problema. Mas aí ele tem as pessoas que ele delega para fazer as coisas. As pessoas têm que resolver, os que são abaixo dele que têm que resolver. E o termo vai ser um termo de colaboração. O que muito me preocupa... na área da saúde. Mas depois tem burocracia para voltar atrás, depois que para o atendimento? Não. Sim, era isso que eu queria falar. Na verdade, não tem burocracia. É isso que eu gostaria de colocar, que eu estou, né, o que muito que está me afligindo muito, e que daí eles falam, e vamos parar, e eu digo, não podemos parar. Mas como? Como é que a gente vai continuar se a gente não tem dinheiro para pagar no final do mês? Mas assim, a partir do momento que a gente resolver parar,
esses profissionais terem que ser demitidos. Entendi. Aí depois Entendeu? readmitir, aí será um problema. Para começar, a gente já começa com um problema grave, que é recurso para essas rescisões. Tá? Ok, vamos atrás. Porque são empregados como qualquer uma empresa. A PAI hoje tem 30 funcionários contratados em regime de CLT. Destes 30 funcionários, 13 são da área da saúde. 13 profissionais serão demitidos. A gente tem profissionais lá dentro, desses que eu estou falando para vocês, desses 13, de mais de 30 anos de serviço. Profissionais que já se aposentaram e que continuam trabalhando. Então, imagina a multa do FGTS de um funcionário desse. E a gente vai ter que, se a gente vai demitir, a gente vai ter que pagar tudo isso. E uma vez que a gente demite, a gente tem que esperar no mínimo 6 meses para contratar novamente aquele mesmo profissional, que é o profissional habilitado, que é o profissional experiente, que é o profissional capaz, né, que está conosco há um tempão trabalhando. Então, isso é muito grave, é muito sério. E o que eu percebo? Que os dias estão passando e que as coisas não estão saindo do lugar. Hoje já é dia 12, gente. Nós já estamos em meados de maio de novo. A gente está desde janeiro. Vocês estão com 2 meses de folha atrasado, né? Não, a gente não está com folha atrasada. A gente está devendo um recurso para uma pessoa que emprestou para pagar a folha. Para a gente não deixar os funcionários sem Mas, enfim, estaria com folha atrasado. Entendeu? Estaria atrasado. Tá. Cobra juro. Bem claro que essa pessoa empresta e não cobra nada de juro, né? E das emendas, existe dinheiro em caixa da PAI que vocês não podem utilizar para folha? Sim, emenda na área da assistência social, que vem do governo do Tem Estado. dinheiro em caixa, PAI? Tem. Nós temos uma conta com 200 mil reais. E eu Mas não só que não dá posso pra usar mexer. pra folha, isso que é um troço. Que loucura, cara. Aí eu tenho recurso É muito do fundo, louco, é muito Aí eu louco, tenho é muito recurso da educação, que vem religiosamente, que cobre a folha e ainda sobra. Perfeito, todos os professores e os funcionários de educação estão em dia e vão receber. Tenho da assistência social, perfeito, todos os funcionários vão receber. E a saúde? A nossa fono, as nossas 2 psicólogas, os nossos 3 fisioterapeutas, o nosso médico neurologista, a nossa assistente social. Esses aí eu não tenho dinheiro para pagar eles. Tem mais 3 pedagogas, esse aí a conta está zerada. E eu não posso pegar emprestado de nenhuma outra conta, porque são recursos bem específicos. Né? E aí eu faço o que com esses profissionais? É desta área que a gente está falando. E essa aí que está correndo risco já a partir de amanhã. Essa está correndo risco já desde janeiro, que a gente vem a trancos e barrancos se arrastando e pegando emprestado daqui. Exatamente. Né? Inclusive, a gente está agora articulando uma live. Ainda hoje conversei com as gurias, vou fazer um ofício amanhã, vou mandar para o comércio local, as lojas, né? Vou pedir que doem para a PAI qualquer roupa, às vezes eles têm de calçados, às vezes de coleções passadas, que está bem encalhado lá, né? Mas que são roupas boas, bonitas, só que não saiu. Que doem para a PAI, que a gente vai fazer uma live, porque eu sei que eles conseguem aí num dia de live tirar aí em torno de 25, às vezes até 30 mil reais. Então nós estamos aí pensando em fazer uma live agora em maio ainda, para ver se a gente consegue pelo menos esse mês pagar os funcionários da área da saúde. E a partir desse momento já pode contar conosco também, viu? Tá bem. É isso. E precisar divulgar lá a live, essa live aí, só passar pra gente, que a gente Vamos usar nossas redes sociais aí para ajudar. A saúde é o caos de tudo, é o caos do município, é o caos das entidades, e vai ser assim o resto da vida, porque é uma complicação, é Mas muita aí burocracia. é como vocês mesmos colocaram, eu também acho inconcebível, e eu não consigo entender um município, né, um gestor, e eu não estou falando nem só do nosso, porque a gente teve um exemplo no município vizinho nosso, que prefere pegar para si essa demanda, né, do que não vai dar conta. Do que apoiar uma entidade que já tem estrutura, que já tem um corpo técnico, que já está tudo... Vai ter que abrir e apoiar. Já tem experiência. Vai ter que abrir e apoiar. Vai fazer as 2 coisas e não vai dar conta ainda. Eu acho até que eu não defendo, eu nunca defendo, eu não defendo político. Para mim é uma classe uma que não continha podia rapidinha aqui, ó. 135 crianças, tá? Uma continha rapidinha, custando 17 mil reais cada uma se ajuizar. Entendeu? 2 milhões e 200 por ano. Vai entendeu? ter que puxar do pra bolso. não, entendeu? Isso assim, numa especialidade. Um exemplo, eu acho uma assim, fono, uma neuro. O prefeito deve estar nos ouvindo, eu sei que ele está escutando, os demais secretários. Tem aqueles que não escutam, mas dizem que não escutam, mas escutam também o programa escondido, né? Sim, se esconde um pouquinho. Tem isso. Eu acho que, na realidade, ali,
vontade ele tem. Eu acho que está correndo alguma coisa ali abaixo dele que não está se mexendo. Mas olha Né? só. Esperamos que tome providência, porque vence a meia-noite de hoje, né? Meia-noite 1 já se foi o prazo, né? Então vamos acreditar que ainda temos ali Mas quem sabe, eu ainda tenho uma esperança de que essa resposta tenha ido, porque eu não acredito que o jurídico da prefeitura não vai responder ao Ministério Público dentro do tempo hábil, né? Com certeza, de repente essa resposta já está até lá, Eu acredito né? que essa resposta foi para o Ministério Público, porque não necessariamente a prefeitura teria que nos responder. A prefeitura tem que responder em 10 dias ao MP. Então amanhã vocês vão ter essa resposta. A partir de amanhã, o MP provavelmente vai entrar em contato conosco para nos dar um retorno. Amanhã, depois de amanhã, aí o MP vai fazer, mas o doutor Marcelo, que é o promotor que nos recebeu, ele está muito sensível à causa, ele está assim, sabendo da nossa urgência. Muito bom saber disso, muito bom saber disso. Acredito que a hora que chegar a resposta lá, imediatamente ele vai entrar em contato com a PAI, até porque a gente precisa alinhar essa questão com a prefeitura, porque isso tem que ser bem, tem que apresentar um projeto, um plano de trabalho, tem que fazer um termo de fomento para ser assinado, é muita burocracia que envolve, isso demora. E o doutor Marcelo, eu acho que não tem como não ficar tipo comovido, sensibilizado, sei lá, com uma questão dessa, que senão a gente está falando de criança, entendeu? A gente está falando de criança, de crianças autistas. A gente não está falando de uma pessoa com uma dor de barriga que vai num PA, entendeu? Éder, não só autistas. Sim, casos graves. Casos graves. Estamos chegando aí no momento final do nosso podcast Flow Off, e agradecer a nossos telespectadores aí fora do Brasil, aqui dentro, do nosso litoral norte gaúcho, e agradecer ao Alexandre, a Indiana e a Inajara, são meio parecidos, né? Ao pessoal também aqui do nosso podcast, e que é um tema muito importante para o nosso município de Torres, hoje e sempre, essa questão da PAI. E desde já agradecer então ao promotor Marcelo, né, que está empenhado nessa situação. Parabéns ao promotor que está procurando ajudar, ao Câmara de Vereadores aí também, que já que está tentando. Quem sabe vamos chegar a um consenso comum até amanhã para ajudar essa situação da PAI. E um abraço a todos os nossos telespectadores que nos assistiram hoje, em mais uma grande audiência do Flow Off, o número 1 do Litoral Norte Gaúcho. A Summit TV sempre presente, vai estar presente o que precisar aqui. Estamos nos estúdios de Torres, tem o Flow Off para vir bater papo, quiser xingar, à vontade, é liberado, né? Eles estão tudo calmo hoje estão pacíficos aqui, né? O assunto em si é muito sério, então precisa ter cautela, né? E a cautela, mas nós temos que dar uma cutucadinha, tem que acordar esses políticos aí, porque não é só fazer festa com o nosso dinheiro público. Vocês têm que gastar na saúde que a gente precisa, vocês têm que gastar na educação, vocês têm 8 bilhões de recursos que o governo Lula deu para esses políticos, vocês têm lá 4 bilhões de ambulâncias para pegar recursos, vocês têm que fazer projeto e botar esse secretariado a funcionar, tirar a bunda da cadeira e fazer trabalhar em prol da população, porque esse dinheiro é nosso, o dinheiro é nosso do povo, é o nosso povo gaúcho, e a gente precisa ajudar essa entidade da PAI. Tem um caminho melhor ainda. Parar com essa burocracia. Aqui o Diloma ele pediu para a gente, para a gente dar um toquezinho aqui, né? É tão simples, é só burocracia. Acabar a burocracia, o dinheiro entrou ali na conta, pode usar para o que quiser. É isso que eu estou dizendo, tá entendendo? O dinheiro entrou na conta de uma emenda, entrou 500 mil. Eu vou poder pagar isso, posso pagar folha, posso mexer nisso, posso fazer uma reforma, uma pintura. É só prestar conta, que barbaridade. A música do Legião Urbana, que país é esse? Estão procurando. Só para te ter uma ideia, um exemplo, do recurso da educação que vem do Fundeb, tu tem que prever 1 ano de antecedência no que tu vai gastar. Que legal. Então, se tu, por acaso, foi o que aconteceu conosco esse ano, uma porta de vidro quebrou, se não está previsto que tu vai arrumar a porta de vidro, tu não pode usar o recurso do Fundeb. Alexandre, eu vou brigar aí para entrar tá, na comissão do Fundeb aqui. Aí o bicho pega, tá? O Fundeb tem muito dinheiro. A gente vai ter eleição provavelmente logo na frente aí, estive conversando com o Belimar, né? E vamos ver se der certo aí, daí a gente tem o poder de dizer, é lá, é aqui, é lá, entendeu? E a gente vai brigar pelo que deve ser brigado, né? E o Fundeb é uma mina de dinheiro, tá? É uma mina de dinheiro, né? Teve valores aí que foi devolvido por né? Então isso aí não é uma coisa que não pode acontecer. 78 milhões, previsão de 84, vamos tirar 4, vamos dar para pai.
Ó, só para né, estamos encerrando já. O Odilon aqui, né, fez um comentário que a Câmara, né, já sinalizou que pode ajudar, então a Câmara já achou uma solução. Só falta o Executivo deixar bem claro. O aceite para o Executivo. Isso. Então só falta o Executivo bater o martelo. E os trâmites do Alô, prefeito Delci. assistência social. Exato. Já tem o modelinho, troca dados, nome. Fazer o Ctrl-C, Ctrl-V. Na verdade, havendo interesse, em uma semana se resolve tudo, Exato. inclusive o repasse do recurso. Exato. Em uma semana. Então eu tenho uma notícia boa para vocês. Como aconteceu esse podcast hoje, está resolvida a situação de vocês. Amanhã vocês vão ter tudo na mão. Tenham fé nisso. Tomara, né? Que assim seja. Agradecemos então a toda a comunidade que nos assistiu aí. Obrigado pela presença do Alexandre, a presença de vocês. E vamos, segunda-feira, um novo debate aí, polêmico aí. Nós estamos com personalidades importantes para vir aqui em Torres. Algumas vão fazer por vídeo, né? Vão tentar melhorar nossa qualidade de transmissão também. Que é ao vivo, né? Tudo pode acontecer. Mas temos grandes personalidades, grandes figuras brasileiras que estão para vir a Torres aí e participar do nosso podcast. Por quê? A audiência nossa está crescendo. A gente está levando a informação que o povo quer saber, que a população precisa, e é a verdade. A gente não é uma mídia comprada, a gente fala realmente a verdade que tem que falar. E doer quem doer, quem não quiser que venha aqui bater papo com nós, aí estamos 5, 6, 2, 3 horas de conversa aí. E quem achar que, digamos, alguma coisa que a gente falou aqui, pode vir para cá e se esclarecer. Exatamente. Até eu convidei o prefeito Carlos, reforço agora, né? Convidei, ele está viajando, ele disse que não ia poder vir, né? Mas esperamos que na próxima ele esteja aqui. Tem uma pergunta muito importante para o prefeito. Já tem uma lista lá para o Carlos. A gente pode vir aqui, ele foi citado o nome dele, eu acho injusto citar nomes sem a pessoa estar presente para se defender, né? Então a gente tem o espaço aberto a hora que ele quiser vir aqui para debater, para a gente conversar, né? Um bate-papo, na qualquer verdade, pessoa, né? qualquer cidadão esclarecer algumas vir questões aí. que foi falado na outra live, no outro podcast, as portas estão abertas. Então fica aí o término do nosso programa do podcast aí, trazendo esse grande debate que foi feito hoje, um pouco de esclarecimento à população torrense sobre como funciona a PAI, o que é a PAI e a função da PAI no município de Torres. Muito obrigado e vamos dar um tchau para os nossos telespectadores, né? E lembrando, Everton, que o podcast ao vivo termina aqui agora, mas continuamos nas nossas redes sociais, né, onde haverão os cortes. Isso. E vocês poderão nos acompanhar em todas as nossas redes são @FlowOffOficial. E o pessoal, e assim, deixar bem claro que essas 3 pessoas aqui estão brigando, mas essa briga é dos pais. Os pais que têm filho na PAI, os pais que estão em fila de espera, está na hora de começar a levantar da cadeira e lutar pelos seus filhos. Eles não vão ter atendimento mais. Né? Deixar bem claro isso. Então, os pais que têm filho na PAI, que já está tendo atendimento, né? E o pessoal que está na fila de espera, não adianta correr atrás de vereador, que não vai conseguir nada. Tá? Deixar bem claro disso. O município não tem atendimento. O município não tem, a gente sabe aí que estava com fome o dia inteiro, parece que depois ficou meio-dia, e daí agora não sei se perder, vai ser pior. Vai ser pior. Então, assim, os pais têm que levantar, com perdão da palavra, a bunda da cadeira e brigar pelos seus filhos. Entendeu? Os pais têm que brigar. Vamos esperar agora o que a direção aqui vai apresentar para a gente, né? E, posteriormente, se não teve retorno do poder público, né? Infelizmente, a gente vai ter que tomar os pais, né? Se vocês amam seus filhos, né? Os pais vão ter que levantar da cadeira e ir para frente da prefeitura, fazer algum movimento, entendeu? E são bastante, não adianta um esperar pelo outro, todo mundo tem que ir, né? E não tendo resultado disso aí, vamos procurar o MP e entrar com via justiça, entendeu? Vamos ver o que vai acontecer essa semana, esse desenrolar todo aí. Isso. Vamos manter um plantão, né, das nossas redes sociais aí, vamos manter nosso povo informado. E um agradecimento ao Cafu Batera, que estava nos assistindo aí, o Daniel ali do bairro Guarita, né, que estava presente aqui.
pessoal está começando a vir assistir o podcast. Estão vindo aqui. Estão convidados, hein? Vocês podem aqui, a Ubra está de portas abertas para receber vocês, como também a Summit TV Canal 6. Muito obrigado para vocês e até o próximo podcast.